Então, no domingo nós demos início à série de mensagens Fonte de Vida Eterna, e nós falamos de Jesus como sendo homem, um homem que passou por dificuldades na sua obra de evangelizar. Nós vimos qual foi o motivo específico no relato aqui de Mateus, no relato de João capítulo 4. Nós vimos as estratégias que ele usou para passar por essa situação. Vimos também que ele passou por necessidades, assim como nós passamos, fome, sede, cansaço. E vimos também ele apresentando o melhor para a mulher samaritana, né? Ele primeiro chamou a atenção dela para esse melhor, depois se apresentou como o melhor e depois foi aceito como o melhor, né? E nós vimos que a mulher de fato aceitou a Cristo naquele momento lá, só que ela não sabia bem o que ela estava aceitando, né? Quando Jesus falou ali da água da vida. E hoje nós vamos desdobrar melhor a apresentação que Jesus fez para aquela mulher e também a forma que ela entendeu aquele assunto, né? Então hoje nós vamos ver Jesus como um profeta. Vamos analisar os versos 16 ao 24 do capítulo 4 de João, do Evangelho escrito por João. A primeira parte que nós vemos aqui é Jesus revelando segredos. E vamos analisar qual o segredo que ele revelou para aquela mulher. Primeiro, Jesus havia despertado, o desejo daquela mulher de receber da água da vida. E ele muda o assunto ali que ele estava falando, a princípio. E ele desperta a convicção de sua urgente necessidade daquela água da vida. E como é que ele fez isso? Focando nos segredos de sua vida. Aquela mulher ainda não estava pronta para receber a água da vida que Jesus estava apresentando para ela. Ela primeiro precisava remover as águas estagnadas do pecado que havia na vida dela. Ela precisava viver uma nova vida, precisava fazer com que aquela vida velha dela pudesse morrer, para que ela pudesse receber de fato da água que Jesus estava oferecendo. E Jesus falou para ela: olhe, vá e traga o seu marido até aqui. E a mulher o que falou? Ela disse: eu não tenho marido. Jesus não invalidou o que ela apresentou, confirmou o que ela apresentou, Disse: de fato, você teve 5 maridos e o que você tem agora não é seu. Então foi assim que Jesus validou o que aquela mulher apresentou. E a próxima parte aqui é o revelador do segredo. Jesus deu evidência para aquela mulher de que ele sabia muito mais sobre ela do que ela estava disposta a falar. E Jesus desnudou o passado dela, Ela estava ali diante dele como um livro aberto. Nada do que ela fizesse estava escondido de Jesus. E aquela mulher precisava urgentemente da água da vida. E naquela conversa que Jesus teve com aquela mulher se convenceu de que Jesus era um profeta e ela uma grande pecadora. Então nós vemos aqui que quando nós vamos pregar o Evangelho para as pessoas, às vezes as pessoas estão numa situação complicada. E aquela situação dela entra em choque com a verdade que nós estamos apresentando. Então Jesus, ao apresentar a verdade para aquela mulher ficou em um estado de choque, Porque ela estava numa situação deplorável. Saindo da situação aqui de revelando segredos, entramos no evitando controvérsias. No domingo nós vimos que Jesus estava evitando controvérsias em função do seu ministério, em função de salvar almas, em função do plano da salvação. Agora nós vemos a mulher samaritana tentando evitar controvérsia em causa própria, em causa de sua própria vida. A primeira tentativa dela foi tentar impedir Jesus de descobrir sua vida. Quando Jesus falou sobre o marido dela, ela falou: não tenho marido, só disse isso. Ela tentou sair da conversa respondendo de forma rápida. Então ela não estava preparada para falar de assuntos particulares com um estranho. E assim acontece quando nós vamos pregar a palavra para as pessoas não têm ainda confiança em nós, As pessoas ainda não estão abertas para falar de suas situações complicadas, e assim foi com a mulher samaritana. A princípio Jesus era uma pessoa estranha para ela, e ela não teve essa abertura de falar detalhadamente sobre sua vida para Jesus. A segunda tentativa dela foi tentar evitar que Jesus se aprofundasse em sua vida,
falasse mais afirmações sobre sua vida. Então ela desviou a conversa agora falando que Jesus era um profeta. Então essa foi a segunda tentativa dela, desviar a conversa. A terceira tentativa dela foi agora colocar Jesus em uma controvérsia que existia entre judeus e samaritanos. Então ela tentou se esquivar dessa forma. Então ela tentou levar Jesus a tópicos religiosos irrelevantes, para sair da situação de que ela precisava de mudança. Ela precisava mudar os seus padrões de vida, os seus pensamentos, era disso que ela precisava. E ela estava tentando sair dessa situação. Então ela tentou se esquivar da verdade que Jesus estava apresentando, tentou ignorar, tentou rejeitar a verdade que Jesus estava apresentando. Interessante que Jesus não se preocupou em esclarecer questões de debate que existia entre judeus e samaritanos. Ele não perdeu tempo discutindo sobre se ele era profeta, se o local em que os judeus adoravam era o local verdadeiro, se o local em que os samaritanos adoravam era o local verdadeiro. Ele não se preocupou com isso. Então precisamos aprender que na nossa obra de evangelizar a gente não pode perder tempo com certas pessoas que às vezes vêm colocar assuntos que não têm importância para a salvação, né? Então as pessoas muitas vezes vivem perdendo tempo com assuntos que são irrelevantes, que não levam a caminho algum. Então o que Jesus apresentou para essa mulher aqui foi o espírito da verdadeira adoração e ele próprio como o Messias. Isso foi o que ele se preocupou em apresentar para ela, e é isso que importa para levar alguém à decisão, é a verdadeira adoração e apresentar Jesus como o Messias. Naquele local ali onde eles estavam, estava perto o Monte Gerizim, e próximo ali ficava o vilarejo de Sicar, e tinha sido construído o templo dos samaritanos há uns 432 anos antes de Cristo, e 129 anos antes de Cristo esse templo tinha sido destruído. Então já fazia um bom tempo que os samaritanos estavam sem o templo deles, mas ainda veneravam aquela região ali e pensavam que aquela região ali seria o verdadeiro local de adoração. Os samaritanos, assim como uma boa parte dos judeus, acreditavam que a religião se baseava nas formas de adoração exterior. Então eles tinham essa preocupação com as formas de religião exterior. Então quando nós vamos pregar o evangelho para as pessoas, às vezes elas estão numa situação complicada, e o que elas tentam fazer? Desviar a conversa delas para nós como indivíduos, ou até mesmo para a nossa instituição religiosa. E muitas vezes isso acontece de forma negativa. Às vezes estão numa situação complicada e falam para nós assim: você faz isso, a sua religião faz isso. Então eles entram na acusação contra nós. Ou às vezes entram em discussões teológicas. Por exemplo, existem várias discussões teológicas ao longo dos séculos, que entra geração, passa geração, entra geração, passa geração, e essas discussões continuam a existir. Um exemplo delas é a doutrina da predestinação. Então existe uma ala que acredita no livre-arbítrio e outra que acredita na predestinação. Então vai-se geração entre geração e a discussão continua. Até Jesus voltar, quem sabe essa discussão ainda vai existir. As pessoas não entram num consenso com relação a isso. E muitas vezes se tornam discussões irrelevantes para a salvação. Certa vez eu estava dando estudo a uma pessoa sobre a reforma de saúde, e a pessoa foi falar sobre refrigerante, foi falar sobre chocolate, isso e aquilo. A pessoa não tinha deixado nem comer carne, estava preocupada com a reforma de saúde mais elevada. Então, às vezes, as pessoas, para desviar do assunto principal, quando nós vamos pregar, quando nós vamos dar estudo bíblico, as pessoas entram em outros assuntos que não tem a ver com o que a pessoa está apresentando no momento. Então, saindo aqui do evitando controvérsia, entramos no apresentando o mais importante. E Jesus passa a apresentar a verdadeira adoração para aquela mulher. No verso 21 aí do capítulo 4, só existe essa expressão no Novo Testamento nesse local, né? Jesus falando, crê-me. Então esse termo tem a ver com, em verdade digo, essa aplicação que esse texto tem com, em verdade digo. E Jesus apelou para aquela mulher que ela se esquecesse das formas de adoração, da controvérsia que existia entre judeus e samaritanos sobre o local de adoração. E Jesus deixou claro para aquela mulher que a verdadeira adoração não estava restrita à localidade, não estava restrita à Judéia, Samaria ou a qualquer outro lugar.
Não existe um local específico para adorarmos a Deus. Qualquer local em que nós estivermos com o verdadeiro espírito de adoração, podemos adorar a Ele. Então Jesus primeiro leva aquela mulher a ter desejo pela água da vida, depois leva ela a ter convicção de que ela precisava daquela água, e Jesus agora passa a guiar aquela mulher para a decisão. E aqui Jesus mostra ela a verdadeira religião. Jesus define para ela a verdadeira religião e leva os pensamentos dela, os pensamentos errados dela, a encontrar um verdadeiro foco. Então Jesus desarmou o preconceito que existia ali entre judeus e samaritanos para aquela mulher e frustrou a tentativa dela de fugir da questão. Jesus não era como os judeus que partilhava do preconceito com os samaritanos. Jesus é um ser diferente, então ele não tem preconceito com as pessoas. E Jesus deixou claro que ambos podiam se tornar verdadeiros adoradores. Não é à toa que ele falou que existem ovelhas que estão em outros apriscos que precisam fazer parte do verdadeiro aprisco. E ali Jesus previu em que o povo judeu deixaria de ser o povo escolhido de Deus. Depois Jesus apresenta a única salvação que existe, e essa única salvação foi apresentada aos judeus. Interessante que os samaritanos, eles tinham uma mistura do paganismo com o judaísmo apostatado. Então existia essa mistura na adoração deles. E a Bíblia deles era apenas o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. E eles se achavam mais ortodoxos do que os judeus. E eles adoravam a Deus de forma cega, né? Como Jesus mostrou, eles adoravam a Deus em vão. Eles não sabiam de fato o que eles estavam adorando. Jesus tinha colocado os judeus como testemunhas entre as nações, como guardiões da vontade divina para apresentar a verdade para as pessoas. E Jesus aqui apresentou a superioridade da religião judaica, embora ele tenha deixado claro que o local de adoração não era exclusivamente lá nos judeus. Ele apresentou aqui a superioridade do judaísmo como? Porque os judeus foram escolhidos por Deus para apresentarem a verdade e o Messias vinha do judaísmo. Assim que ele apresentou a superioridade do judaísmo. E aqui ele apresenta agora como adorar a Deus. Jesus deixou claro que a hora, quando o local de adoração deixaria de ser importante, já havia chegado. Então não era necessário aquela mulher continuar na rotina do passado, nem aguardar um tempo futuro para a verdadeira adoração, porque a adoração verdadeira já havia chegado. Jerusalém até aquele tempo era o local destinado para a adoração a Deus e continuaria por um certo tempo sendo um local destinado à adoração, mas a verdadeira adoração já poderia começar com as pessoas. Jesus deixou claro o seguinte: não é onde você adora, mas como você adora que é importante para Deus. A verdadeira adoração que Jesus deixou claro para aquela mulher é uma adoração que vem do íntimo do coração do crente, não das meras formas de religião. Então, se a pessoa adora a Deus com toda sinceridade, com as mais elevadas faculdades do ser, é essa adoração que Deus aceita, é essa adoração que Ele quer. Se essa adoração for diferente disso aqui, então é uma adoração falsa, é uma adoração que Deus não aceita. Interessante que o Deus que quer receber a nossa adoração não é um Deus distante, não é um Deus indiferente a seus filhos, mas é um Deus que se interessa por cada um que o busca. Ele está disposto a procurar os seus adoradores e estimular os seus adoradores a ir a Ele. A salvação não está baseada nos débeis esforços humanos para alcançar um Deus indiferente, mas os incansáveis esforços de um Pai Celestial que busca seus filhos. Então, a partir desse momento aqui, Jesus fez um convite especial para aquela mulher, para que ela viesse a ser uma verdadeira adoradora. Então Deus não está sujeito às limitações dos seres humanos, não está sujeito às limitações dos seres finitos. Ele não se preocupa com locais para ser adorado, porque Ele é um Deus invisível, Ele é um Deus onipresente, Ele está em todo lugar.
Então ele não se preocupa com a adoração visível, mas com o espírito com que a pessoa se apresenta para adorar a Ele. É essa a preocupação que Ele tem com os seus adoradores. Então nós vemos aqui que quando nós vamos pregar para as pessoas, muitas vezes as pessoas estão numa situação complicada. As pessoas sentem necessidade de transformação, sentem necessidade de buscar a Cristo, mas elas estão presas em suas situações complexas. E muitas vezes elas não estão abertas para apresentar o que elas estão passando, para apresentar o que elas estão precisando para mudar. Então, o que as pessoas começam a fazer? Elas começam a se desviar do assunto principal para outros assuntos. Para nós, para a nossa denominação, para discussões teológicas, elas procuram buscar outros meios para sair daquela situação. Mas a nossa missão não é estar focado no problema da pessoa, não está focado em discussões teológicas, mas apresentar a verdadeira adoração para as pessoas. Apresentar o Deus verdadeiro para elas, apresentar como se apresentar ao Deus verdadeiro. E uma coisa importante para nós é o seguinte, que nós, nesses dias, somos considerados como seita, né? Muitas pessoas têm preconceito conosco. E nós temos esse desafio de tirar o preconceito do verdadeiro, sincero adorador de Deus, né? Precisamos ter sabedoria de Deus para levar as pessoas a sair desse preconceito. Precisamos também ter sabedoria para levar as pessoas a sair daquela estima elevada que ela tem com relação à sua denominação. Existem pessoas que pensam o seguinte: meus antepassados foram dessa denominação e eu vou continuar sendo dela. É uma pessoa que não consegue se desprender da sua denominação. E nós temos que ter sabedoria de Deus para levar a pessoa a sair da sua denominação para a denominação que Deus quer que ela faça parte. E assim levar ela de fato à verdadeira adoração. Então, queridos irmãos, que nós venhamos ter a sabedoria que Cristo teve em levar pessoas a fazer parte do povo de Deus. Que assim seja a nossa realização. Amém. Vamos concluir o culto ao cantar do hino.